Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada, tudo sobre o Inter, tu encontra nos conteúdos aqui do canal, tá? Te inscreve, ativa a notificação, deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o conteúdo, compartilhamentos também, põe nos seus grupos, nas tuas redes sociais como um todo. Bota um comentário aqui também, enfim, sobre o conteúdo, diz o que tá achando do canal. Tem muita gente me perguntando, cara, na DM, nos comentários sobre o que vai ser do canal, onde é que me encontra e tal. Gurizada, é um momento de não ouvir o diabinho no ombro, tá? Então, assim, eu pretendo, pelo menos, seguir por aqui, tá? Aqui no canal. Então, assim, quem gosta do trabalho, quiser dar o apoio aí, quiser, né, enfim, seguir nos vídeos, beleza, legal, acho tri. Eu só não consigo agora responder muito sobre o futuro. Tem coisas que acontecem que a gente às vezes não espera e aí a gente precisa ter resiliência, precisa focar, precisa botar a cabeça no lugar. Então, assim, terapia em dia primeiro, né? Depois a gente decide para onde vai o futuro, tá? Eu confesso para vocês que vou buscar alguma coisa aí, tá? Mas eu quero falar com vocês sobre a rodada, né, velho? Porque o Vitória venceu o Bahia, transformou o confronto contra o Sport numa Copa do Mundo. O jogo agora de domingo no estádio Beira-Rio, ele vai ter que vir com a torcida, não adianta. E eu não tô transferindo responsabilidade, a responsabilidade é todas dos jogadores, toda os jogadores. Os caras ganham milhões, os caras andam nos melhores voos, os caras estão nos melhores hotéis, têm a melhor estrutura. O Internacional é um dos maiores clubes do país, uma camiseta pesadíssima. Quem tem a responsabilidade é Alan Patrick, Borré, Carboneiro e Companhia Limitada, tá? Só que não adianta, cara, a gente vai ter que abraçar, a gente vai ter que pegar e aproveitar a promoção feita pelo Internacional, a gente vai ter que pegar e fazer com que as coisas sejam boas. A gente tem que ganhar de 0,5 do esporte, se for o caso. Tá? E aí aqui a gente vê mesmo, né, como o ano foi tenebroso, essa gestão aí a gente precisa começar já a contar os dias para esse bando de incompetente estar fora lá do Beira-Rio e seguir. E seguir porque o Internacional é maior que tudo. Eu vou botar na tela aí, vamos botar na tela a tabela do Campeonato Brasileiro. Por que tá todo mundo preocupado? Por quê? Claro que o Inter está a 4 pontos do Vitória. O Inter, nesse momento, é o 15º com 32 pontos. Manteve, né, a posição. Só que, assim, o Vitória enfrenta o Santos no final de semana. Na verdade, na segunda-feira, né, 9h30 da noite. Daí, o que acontece? Se o Santos vence, vai a 34, passa o Inter. O Inter fica em 16º. Continua 4 pontos do próprio Vitória, tá? Isso, claro, se o Inter não vencer, não pontuar agora no final de semana. Já o Fortaleza ele enfrenta o Cruzeiro. O Fortaleza eu até acho que não é muito adversário, mas a gente tem o Atlético Mineiro e o Corinthians também se enfrentando na Neoquímica Arena, sábado, 18 horas e 30 minutos. Por que eu digo que esses dois aqui é importante dar uma olhada? Porque, por exemplo, o Atlético Mineiro se vence vai a 36. Começa a se afastar cada vez mais. E aí deixa o Inter no bolo da galera do 17º colocado. Então, o próprio Corinthians ele pode entrar no bolo a partir de uma vitória do Atlético Mineiro. Ou se o Corinthians vence também sai do bolo e deixa só o Atlético Mineiro, o Inter e o Santos na parada. O Santos, que enfrentou o Vitória, se vence, vai a 34, passando o Inter e começa também a se desvencilhar, porque daria 8 pontos para o Vitória. É o dobro do que o Inter teria de diferença se não vencer o jogo. Então, assim, essa tabela, essa rodada do Campeonato Brasileiro, ela é importantíssima para o nosso Colorado. Que vai ter alguns reforços, né, cara? Vai ter o reforço do Carboneiro e do Borré, que estava com a seleção colombiana, agora na última data FIFA. O Alan Benítez também estava com a seleção paraguaia, retorna. É um jogador para grupo, né? É um jogador muito mais que pode servir de opção. Tem também duas opções que eu não gosto muito, né, cara? Mas ali o Ronaldo tá liberado do joelho, né, da lesão que teve no joelho.
e o Juninho na posterior da coxa. Mas o Vitor Gabriel tá por ali também, ainda que tenha saído no segundo tempo. Eu não sei se ele vai continuar com 3 volantes. O treino de hoje deve definir muita coisa e aí a gente basicamente vai entender o que está pensando o Ramon Dias para o final de semana, tá? Eu acredito que o Antony talvez seja preservado, porque o mental talvez não seja tão bom a partir aí dos 3 gols sofridos contra o Mirassol. Eu acho que vai jogar o Ivan. Mas assim, mais uma vez eu vou dizer, deixa o treino rolar e aí à noite eu trago mais conteúdo aqui, tá? Lá em Mirassol, lá em São Paulo, o presidente confirmou que vai comprar Carboneiro, que o Inter está juridicamente calçado com o contrato com o Racing, que o Inter tem, inclusive, o parcelamento dos 4 milhões de dólares junto ao Racing e que a compra do colombiano vai ser efetivada. E aí aqui fica legal até, cara, querendo ou não, tá? Porque ele tá com 26, vai fazer 27, vai provavelmente para a Copa do Mundo, agora fez gol, inclusive nas últimas na última data FIFA, né? Então, me parece que é um investimento interessante levar o jogador depois para a Copa do Mundo e ter em cima dele uma possibilidade aí de algum dividendo vindo para o cofre do Beira-Rio. Agora, tem uma questão também, né? Se estava tudo alinhado, tá tudo bem, por que ligaram, né, pro Racing querendo meio que saber assim, vem cá, vamos parcelar, vamos renegociar e tal? Porque se eles assinaram os 4 milhões é porque eles acreditam, né, que vale esses 4 milhões. Se fosse um cara que tivesse na reserva aqui no Inter, mas não, né, tá jogando como titular, é um dos melhores jogadores do clube e tá jogando inclusive na seleção colombiana. Me parece muito claro que tudo bem que quem não chora não mama, né? Mas, sei lá. Cara, a grande questão também é o seguinte, 2005, óbvio que continua na pauta do Internacional, a gente já falou várias vezes por aqui que tem um grupo de pesquisa sobre jurisprudências, né, em cima de máfia de apito em outros países, a duplicação dos títulos, né, 2 clubes serem conhecidos como campeões, tanto no Brasil quanto fora deles. Na Alemanha, né, um caso em que também foram analisadas partidas e só 2 foram canceladas, foram anuladas. Enfim, tem várias pesquisas sendo feitas por parte do Internacional, por parte de um grupo de conselheiros liderado pelo Leonardo Aquino, já falei várias vezes aqui, o sangue colorado, né? O Inter tem um bastidor muito forte, muito potente em cima dos dirigentes da época, em cima do próprio jurídico da época, enfim, muita coisa legal aí sendo feita. E eu estou falando legal não de bacana, falo legal no sentido jurídico mesmo, né? E aí agora, o Correio do Povo, cara, numa matéria do Fabrício Falkowski, traz um elemento importantíssimo. Porque é o seguinte, o Fabrício Falkowski, ele entrevistou o diretor da série Máfia do Apito, a produção lá da Field the Match, né? Que foi aí, causou um rebuliço, vamos dizer assim, em toda a questão envolvendo o Edilson Pereira de Carvalho, os 11 jogos e tal. Tem que destacar muito claro, o Inter não está falando sobre o erro da arbitragem do Márcio Rezende Freitas. Aquele erro de arbitragem ele acontece, como vários jogos acontecem erros a favor, contra o Inter, a favor contra o São Paulo, a favor contra o Corinthians, enfim, as coisas vão indo, tá? A verdade é que o Bruno Maia, diretor desse documentário, ele falou que, óbvio, o Inter foi muito vítima, né? Uma vítima absurda, inclusive ao título da matéria no CP, tá? Só que ele lança um determinado momento, o seguinte: eles perguntam, o Fabrício pergunta assim, os 2 foram entrevistados na série, o Sveiter, que era o presidente do STJD da época, o Luiz Sveiter, não o Flávio, que estava ligado com a Liga Forte, aí, a Libra, melhor dizendo, e o Fernando Carvalho, que era o presidente do Inter na época. Tu entende algum arrependimento por parte deles, né? As pessoas que acabaram ralando o Inter? E aí o Bruno Maia responde assim, ó:
o Sveiter demonstra um arrependimento por ter tomado a decisão de maneira monocrática. Eu tenho a impressão de que esse é o arrependimento. Ele poderia ter levado o caso ao colegiado do STJD e aí todos decidirem de outra forma, né? E feito a decisão, no caso, de outra forma. Não acho que ele se arrependeu no contexto geral da história, mas da forma, sim, porque ele acabou atraindo uma pressão desnecessária pela forma como conduziu o processo. Só para quem não entende o que aconteceu, é o seguinte, tá? Em vez de aguardar uma análise individual de cada um dos 11 jogos, como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, que eu acabei de falar, nas quais o árbitro, o Edilson Pereira, teria atuado e de repente tentou ali, né, fazer algum problema, ele, em meio ao processo, ele cancela a comissão criada, como previa, inclusive, a legislação do esporte, e depois disso, ele acaba anulando as partidas num caretaço e tira o Inter da liderança, né? Colocando o Inter na terceira colocação a partir dos 3 pontos do Coritiba, né? Que era um dos jogos que o Edilson apitou. O Inter depois recupera esses pontos, ganhando, só que o Corinthians tinha 2 derrotas e acabou colocando 4 pontos, né? O Corinthians ainda teve dos 6 que disputou de novo, 4 a mais. Ele acabou empatando um jogo e vencendo o outro. Por isso que acabou passando, o Internacional acabou ainda um pouco na frente na tabela corrigida, mas na tabela atrasada, o Inter, ou na tabela que seria a correta, sem anulação dos jogos, o Inter seria o campeão brasileiro. Vai haver um pedido na CBF nos próximos dias. Não sei se daqui semanas, daqui 2, 3 dias, ainda não se sabe, porque não há bem o relatório completo, não há bem ainda a análise. O Inter está contratando um perito para analisar os jogos também, os 11 jogos, e vai botar isso tudo junto no relatório para pedir para o presidente da CBF o reconhecimento daquele título ao lado do Corinthians. Não vai sair o título do Clube Paulista para entregar ao Internacional. Só para deixar muito claro, e se tu acha que isso vai acontecer, tira o teu time do campo, tá? Porque não é o que o Inter vai pleitear junto à CBF. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece que a Hora do Pastel é minha parceira, que também tem desconto lá no teu pedido. Grenal 10, tu pode aproveitar tudo que a Hora do Pastel tem, é a melhor franquia de pastéis do mundo. Eu tenho certeza que tu nunca comeu um pastel igual a esse aí. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.